A busca pelo nosso propósito, por aquilo que é realmente o nosso caminho de vida, é quase que algo instintivo. E tem coisas que a gente faz na nossa vida que a gente sente que aquilo não faz parte. Mas tem coisas que a gente faz que algo maior vibra dentro da gente. Já sentiu isso? Loba maravilhosa, você está no podcast Loba Deusa. Eu sou Bia Viana e eu espero do fundo do meu coração que o episódio de hoje te inspire a começar essa semana colocando o seu brilho no mundo e que você possa brilhar cada vez mais sendo você mesma. É muito interessante como a gente tem determinadas coisas que a gente faz que fluem muito bem. E eu tava pensando muito sobre isso esse final de semana, que eu precisei fazer um vídeo cantando. Tinha que ser uma música da minha adolescência. Então eu escolhi uma música do Charlie Brown, que quando eu era adolescente, gente, eu amava tocar violão. Se eu não tava estudando, se eu não tava fazendo alguma outra coisa, eu tava tocando violão. Eu ficava o dia inteiro tocando violão. E aí quando veio essa atividade de precisar gravar um vídeo tocando violão não, né, um vídeo cantando, eu falei, poxa, eu vou trazer o violão, né, que tem que ser da adolescência, então eu quando eu era adolescente, o meu melhor amigo, assim, era o meu violão. E aí eu peguei e fui gravar o vídeo. E na hora ali, eu falei, poxa, eu vou ter que gravar com o Dudu, porque eu não vou poder fazer isso em outro momento, e tava só eu e ele ali, então vamos lá. E na hora que a gente fez o vídeo, foi tão divertido e foi tão fluido. Inclusive, gente, o vídeo ele está aqui. Vocês podem procurar aqui. Só os loucos sabem do Charlie Brown Jr., que vocês vão ver lá. Eu com o Dudu no maraca e eu no violão. E foi muito divertido. E na hora que eu tava ali, eu lembrei que quando eu era criança, eu já gostava de fazer isso. Quando eu era criança mesmo, eu colocava na televisão o Show dos Rebeldes, pegava o microfone, que era o controle da televisão, e fingia que eu tava fazendo ali mó show, sabe? Bem leonina, né? E aí eu me divertia com aquilo ali. Chegou na adolescência, eu adorava tocar violão, e eu ficava lá tocando e cantando e tal. E aí quando eu tava gravando esse vídeo, eu falei, caramba, né? Como que, desde que a gente é criança, a gente dá sinais de qual que é o nosso propósito, do que a gente veio fazer nessa vida. Se você pegar as suas brincadeiras de quando você era criança, a sua criança já estava te mostrando. Ela te dá sinais. E até hoje, se você perceber, a sua criança ela te dá sinais do seu propósito. Porque quando você vai fazer alguma coisa que está alinhada com aquilo que você veio fazer aqui, o seu coração, ele bate diferente. Os seus sentimentos, eles mudam. É como se você fosse viver ali um momento ritualístico, sabe? Começa a olhar, pega essa semana, já ainda segunda-feira, começa a reparar nisso. Quando você vai fazer algo que a sua criança gosta, que faz parte ali da tua essência, você se prepara de um jeito diferente para fazer aquilo ali. Então, por exemplo, quando eu venho aqui para gravar o podcast para vocês, toda vez antes de eu vir gravar, eu tomo um cuidado de tomar um banho, de me maquiar, de ficar toda bonita, sabe? Porque é a minha ritualística para vir aqui gravar para vocês. Porque é uma coisa que eu faço porque eu gosto, sabe? Dá trabalho, mas eu gosto. E gosto porque algo dentro de mim vibra diferente quando eu vou fazer isso. Quando eu vou cantar, quando eu vou tocar um violão, quando eu vou fazer algo assim, algo dentro de mim vibra diferente. Começa a reparar. Bia, eu não faço ideia. Então busca na sua memória do que você brincava quando você era criança. Porque o que acontece, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma maior pureza. A gente está muito mais conectada com a nossa essência, porque a gente ainda não foi para o mundo, a gente ainda não aprendeu que quando a gente faz tal coisa as pessoas não gostam da gente, quando a gente faz outras coisas a gente se sente amado, e vai um monte de crença e um monte de coisa entrando na nossa cabeça. Quando a gente é criança, a gente é espontânea. A gente faz porque a gente gosta, e a gente não faz porque a gente não gosta. E quando a gente vai virando adulto, a gente desaprende essa espontaneidade. E chega um determinado momento da nossa vida, e se você está conectando com esse vídeo, talvez esse seja o seu momento, chega um momento da nossa vida que a gente sente que essa criança, ela quer sair de novo.
Ela quer voltar a ser espontânea, ela quer voltar a se expressar com liberdade, sendo ela mesma, sem essa necessidade de agradar outras pessoas, de se moldar, de fazer as coisas de tal forma, porque é assim que é o certo, é assim que é o errado, e isso vai te dar dinheiro, e isso não vai, e isso as pessoas vão gostar de você, e isso não. A gente pega toda essa bagagem e joga fora e fala assim, peraí, eu preciso seguir aquilo que tá no meu coração. E não é sobre jogar a tua vida pro alto. Ah, então eu vou mudar esse meu trabalho aqui, sei lá o que mais. Não é sobre isso. Mas é sobre fazer as coisas com mais espontaneidade. Então, e a intenção desse vídeo é que você possa trazer consciência para isso tudo e começar a ver a sua vida com mais leveza, sabe? Começar a levar o seu trabalho com mais leveza, trazendo realmente essa criança que quer brincar, que quer se expressar, que quer se divertir para esse momento. E não é sobre você jogar as suas responsabilidades para o alto, é sobre você levar as suas responsabilidades de mãos dadas com a sua criança. Fazer isso com ela junto, traz ela para o momento e fala, vamos fazer desse trabalho um pouco mais divertido, um pouco mais leve, vamos dar mais risada, vamos fazer alguma coisa que dá prazer na hora que você sair daquele trabalho, porque tem trabalhos que são mais massivos, tem trabalhos que são mais cansativos, mas sai dali, leva a tua criança para passear, leva ela num parque, para ver um pouco a natureza, para dar risada, fazer algo de divertido. E assim a gente vai trazendo mais vida, mais brilho para o nosso dia a dia e para a nossa semana. Então, nessa segunda-feira, eu deixo você com essa reflexão, para você observar mesmo no seu dia a dia como que se dá essa conversa com a sua criança, para você observar isso na sua vida e quem sabe, deixar a sua vida e o seu dia um pouco mais divertidos, deixar a sua criança se expressar um pouco mais e se permitir ser mais espontânea, trazer mais leveza, sabe? Porque tudo isso não só faz muito bem pra gente, pra nossa saúde como um todo, mas também torna tudo muito mais leve, porque já que a gente tá aqui nesse mundão, por que não levar as coisas com mais leveza? E nesse caminho, aos poucos, conforme a sua criança vem vindo, você vai se alinhando e se encontrando com o teu propósito, porque às vezes o propósito, ele não é sobre algo que você está fazendo externamente, não necessariamente. Ele pode ser sobre uma atitude que você precisa adquirir na sua vida, que você precisa ter na sua vida e que vai fazer toda a diferença. E aí, conforme você desenvolve essa atitude aos poucos, você vai encontrando aqui fora aquilo que precisa ser feito por você. Loba maravilhosa, é isso que eu tenho para você. E uma ótima semana. E eu estou te esperando aqui amanhã no nosso podcast.